com a luz da Tua palavra, através do Espírito Santo de revelação, que nós temos o entendimento. Nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, e Te agradecemos. Repreendemos, sim, todo o espírito mundano e todo pensamento humano que caia por terra em nome de Jesus. Mas só a Tua graça nós precisamos. Amém. Eu ia deixar o pessoal do louvor de castigo, mas já sumiram tudo. Amém? Os cânticos que o Senhor tem dado, através do Espírito Santo, para alguns sacerdotes, é profundo, né? Não faz para você essa oração? Agora, é necessário entender o que quer dizer, porque a linguagem espiritual tem um significado, tem um entendimento que eu preciso entender. Então, é uma transferência do reino espiritual para a minha alma, porque a alma necessita de entendimento. A gente conhece no Espírito, percebe no Espírito e adora no Espírito, mas ainda a alma está sujeito a crescimento. Vamos lá? Hebreus 12. Hebreus 12. É uma palavra já bem explicada, bem ensinada. É conhecida da maioria dos crentes que lê a Bíblia, que vai na igreja. Mas ainda tem muito para cavar. Porque é nós que estamos em crescimento, então cada vez que a gente está em crescimento, cada vez que a gente torna a ler a mesma leitura, vem um entendimento novo. Não porque é a palavra, porque eu cresci. Então eu começo a entender as coisas. Não era assim quando eu era jovem? Eu sei que as mulheres ficam mais maduras que os homens. Já com 15, 16, eu quero casar, quero namorar, quero ter tantos filhos, quero isso. Nós, nem aí, casar, o que é isso? Nem olhar para o pai e para a mãe, nem imaginava, né, casamento. Ainda mais com os ditados do mundo, né? Vai se enforcar? Não é? Então, olha só, pensamentos mundanos e humanos. Tu vai se enforcar? Eu já ficava com medo. O que é isso, enforcar? Ficar preso? Até o cara disse, se eu estivesse preso, eu já estava solto. Né? Mas é porque ainda não conhece a Escritura. Não conhece a Escritura. Então, não é um castigo, um peso, é um karma casar ou ter sogra. Não. É que é um pensamento humano e mundano. A minha sogra, graças a Deus, aprendeu a me amar. E eu também amo ela. Então, a gente consegue fazer algumas brincadeiras assim, até as piadas legais que eu faço com a sogra, além da bola. Então, a gente vem para Cristo e aprende essas coisas. O homem, pensar em namorar e casar, depois dos 25, 6, 7. Aos 21 que eu comecei a desejar isso no coração. Então, as mulheres maduras, ficam mais maduras nessa área, né? E nós demora um pouco mais, e depois também. Então, a gente vai crescendo e amadurecendo assim, com as coisas de Deus. A gente tem um entendimento, vai crescendo, vai vindo, vai participando dos cultos, vai se envolvendo, que nesse cântico diz, eu me entrego, mesmo que eu estiver no mais profundo abismo, se eu estiver lá em cima no alto, é uma linguagem, né, no orgulho, na soberba, num pensamento humano e mundano, que eu tenho medo de casar porque é um enforcamento, que é uma condenação. E quando eu venho para Cristo, Deus diz, eu vou te abençoar. O que eu fiz com Adão? Eu abençoei. Diz a Bíblia que Adão, Deus colocou ele num sono profundo. Hoje a gente conhece o coma. Ficou em coma. Não sei quanto tempo, mas Deus na cirurgia. Em coma induzido. E quando ele acordou, que brilhou os olhos, o que é isso? Ele já automaticamente disse, é carne da minha carne, osso do meu osso. Que beleza que Deus deu. E aí, estamos nós aqui. Eva significa vida. Quando Adão que colocou o nome dela, de Eva. Isso significa vida. Mãe de toda a raça humana. Então, se você tem algum pensamento errado contra Eva e Adão, eles já morreram, já cumpriram a parte deles com Deus. Agora é a nossa vez, porque ele comeu o fruto e ficou aí o chip, né? Para nós continuar, né? Até muitas vezes é um pensamento humano. Eu ficava com raiva de Adão. Por que tu foi obedecer essa mulher, rapaz? Por quê? Eu não era casado, né? Depois que eu casei, sou Adão. Vem cá, eu quero te pedir desculpa e perdão. Me perdoa, Adão. É o ventilador que está abrindo a porta. Caiu.
Por quê? Porque é difícil obedecer. Porque o homem é o cabeça. E Deus chamou a responsabilidade para ele, não para a esposa. Ela auxilia. E hoje eu dou os parabéns para Adão. Às vezes, quero chegar lá, Adão, quero te pegar pelo colarinho, eu quero dar um abraço nele. Amém? Hebreus 12. Não sei se eu vou por ali, vou por aqui. É porque aqui tem aquela luz ali que me impede de ler direito, tá? Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livrando-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente, na verdade é do 2 em diante, tá? Perdão, 2 em diante, o 1 não precisa ler, é o 2 em diante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou, presta atenção nessa palavrinha, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à direita do trono de Deus. 3 e 4. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, eu e você, contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nós vamos desanimar no meio do caminho? Vamos. Nós vamos ficar cansados, embora a gente canta, eu não me canso. Alguns cantos que a gente canta, né, das épocas, das antigas, e quantos cantos, mas a gente vê que no meio do caminho a gente cansa. Mas graças a Deus que tem Ele que fez isso na cruz, para restaurar. É palavra de ânimo. O que ele falou para Josué, que é bem conhecido, né? Todos nós conhecemos. O que ele falou para Josué, depois que Moisés morreu? Josué estava confiante na liderança de Moisés, está tranquilo, o cara tem experiência, vai lá, desce com o rosto brilhoso e fala com Deus, e Deus fala com ele. De repente, não tem mais Moisés. E agora? E aí Deus fala, ser forte, corajoso e de bom ânimo. Não desanima, homem. Não desanima. Foi o que Deus falou para mim quando eu conheci a história de Adão. Não desanima, homem. Dá vontade de chutar o balde? Dá. Desistir? Dá. Como diz um outro pastor, o senhor já pensou em separar? Não, mas suicídio já. Homicídio, né? Homicídio já. Porque são provas. É difícil? É. Mas pergunto para quem é casado se quer outra vida. Quer não. A gente parece, deseja, mas na verdade é uma fuga. O que diz esse cântico ali, né? Se eu estiver no mais profundo, lá no alto, aonde eu estiver escondido, eu sei, Jesus, que tu vai me achar. Eu não sei aonde que você está escondido. Adão, quando ouviu os passos de Deus, que eu via sempre, foi atrás das árvores. Eu não sei qual é a tua árvore que você está escondido, por causa da vergonha. E Jesus suportou a vergonha. Então, o título é Olhando firme, fixo, fixar os olhos em Cristo. A pergunta é, por quê? Eu e você fazemos essa pergunta. Por que eu preciso olhar para Ele? O que é que Ele tem de bom que, né? Eu tenho escutado um cântico que vai fazer parte do meu repertório da banda Livres para Te Adorar, do Juliano Som, que diz, o título é Um Ladrão em Mim. E essas músicas que eu tenho escutado, confere e confirma tudo que vai ser ministrado aqui hoje. O ladrão, um ladrão, olhando, disse, olha, ele estava ali, né, no cântico, disse que não tinha formosura nele, para me olhar para ele e desejar alguma coisa. Não tinha nada de formosura, não tinha nada. Não era um cara pomposo, um general forte, musculoso, com a espada, e estava crucificado, e tinha um jeito, de algum poder, de alguma força natural, de ele arrancar, arrebentar as cordas, e não tinha, era um homem simples. Não tinha nada de bom ali. Então, um ladrão em mim. Eu vi nele um ladrão em mim, o outro já, né, vamos dizer assim, um era trigo, que estava sendo humilde, reconhecendo o erro, o outro estava um joio, né? Se tu tem poder aí, tira nós daqui. Livra você e nós. Quer dizer, ele não estava pensando em Jesus Cristo, estava pensando nele, me livra daí, eu vou para a morte, eu vou para...
Então, olhar fixamente para Jesus é porque a gente vai desviar o olhar. E quando a gente desviar o olhar, a gente vai ver outras coisas. E essas outras coisas vão desanimar. Vão fazer até você chorar. Mas Deus permite? Sim. Por quê? Porque para nós, a gente acha que o sucesso que traz ensinamento é o contrário. É as aflições e as tribulações que a gente aprende. O sucesso que você consegue, o nota 10 do professor, Espírito Santo, você só se alegra, pula, vai dançar, vai cantar, vem no domingo celebrar uma vitória. Consegui, tirei um 10. Mas quando a gente não tira 10, a gente fica triste, desanimado. E a alma grita, dizendo, não quero mais. E aí os irmãos que são crescidos, a palavrinha suportar, volta lá, lá, está lá em cima, lá, suportar, aquele que suportou. Aí os irmãos mais crescidos na igreja, que são responsáveis de fazer a igreja crescer, aqui são os pastores que estão aqui, eles fazem, vai para fazer a igreja crescer. Nós temos essa responsabilidade de fazer você crescer, conhecer quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, por quê, e dessas coisas a gente vem aqui está ensinando e falando, só que nós que estamos recebendo essa porção dobrada para, principalmente, aprender e botar na prática. E a gente vê que algumas coisas a gente não tira 10. 4. Meu, que nota você ganhou, Rose? 3. Nem pergunta para mim a nota que eu ganhei. Não pergunta, por favor, não pergunta. 2. Então é Deus tratando a gente e fazendo a gente crescer para poder ensinar você também. Então, olhando para Ele fixo, eu não vou desviar o olhar, porque se eu desviar, eu vou ver outras coisas. A gente cansa nessa caminhada, né, Martim? 30 anos no Evangelho, no ministério, aprendendo, crescendo, ensinando e aprendendo. A gente vê que muitas pessoas, mas eu não vou mais porque aquele fulano fez isso, fulano fez aquilo, fez isso, fez isso, fez isso. Esse cara, eu também vi essas coisas, mas eu não desisti por causa dessas coisas. Então você ficou olhando só isso. Tem que olhar para Cristo ali, o que está escrito, olhando fixamente para Ele. Porque Ele é o autor, não é o irmão do lado que é o autor. Não é um líder de uma igreja, um pastor, é Ele. E aí a gente desanima. A gente vê parente também desanimar. Eu posso dar um testemunho aqui que me veio à memória agora. Um amigo meu, de cor. Algumas pessoas soam muito fácil, né? Outros demoram para suar. E ele se converteu e foi capinar. O pastor só vem capinar lá o meu pátio, então, na minha garagem lá, e eu te pago e vamos ver o que Deus vai fazer contigo. E ele era da igreja que não podia tirar a roupa, né? Não podia ficar de bermuda e de coisa. Ele, camisa e calça, e embaixo do sol, meio-dia. Aí o pastor saiu, eu vou dar uma saída e já volto. Saiu, encostou a saia do carro e... Aí o pastor, glória! Mas ele falou outra palavra. E esse irmão se assustou. Mas, cara, não entendi, Rony. E agora? E agora o quê? Tu vai fazer o mesmo? Tu vai fazer o mesmo? Então, tu está olhando perfeição no pastor, que está há 10 anos, há 15 anos no evangelho, e você entrou agora, tu vai querer perfeição em você? Tu vai achar perfeição em você? Tu vê como muda o olhar das coisas? Quando a gente olha para ele, ele ensina. Você está olhando o quê? Tu vai fazer o mesmo? O que Pedro fez, que não está aqui, mas o que Pedro fez? Não, Jesus, não vai. Tu não vai para Jerusalém, não vai para a cruz, não vai morrer. E o que Jesus falou para ele? Pedro, meu amigo, tu vai me negar hoje 3 vezes. Que é isso, homem? Coisa de lagiano. Eu não sou lagiano, mas convivo com os lagianos e escuto essas coisas. Mas, não me conheces? Porque Jesus falou isso diante dos outros. E ele, para se defender diante dos outros, fez isso. Não, a galera, se você me conhece, né? Acho que eu vou negar ele. Não foi a pergunta que Deus fez para nós? Diante de um do outro? Ali na casa do pastor? Quem é Jesus Cristo para você, Rony? Jesus Cristo é rapidinho para responder, porque como é que eu vou ficar diante dos irmãos, 30 anos no Evangelho, e não conhecer Jesus Cristo, o que ele é para mim? Eu não posso ficar por baixo, tem que ser por causa da vergonha. E às vezes a vontade é dizer assim, senhor,
eu vou para casa e vou pensar sobre essa pergunta. Porque o pastor falou que a pergunta não é para ele, nem para vocês, é para mim. É para mim responder o que ele é para mim. Quem é Jesus Cristo? Né? A mesma coisa agora, Jesus com Pedro. Tu vai me negar 3 vezes? Foi diante do povo, dos outros irmãos. Jesus falou, Pedro, tu vai negar o cara? Está andando com nós aí, quanto tempo tu conhece ele? E ele negou 3 vezes. E depois Jesus o que fez? Restaurou ele 3 vezes. Já ensinei aqui que o número 3 significa completo, né? Você faz um pedido ou uma oração, a mesma oração repetitiva, 3 vezes, não 3 vezes ao dia. Hoje, semana que vem outra, ou esse ano tu fez oração, o ano que vem. Durante 3 anos você fez uma oração só que foi 3 vezes. Para Deus é completo. Aos olhos de Deus, o número 3 é completo. Você pediu 3 coisas e até sem querer, sem perceber. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que lá o povo no deserto pediu 3 vezes a mesma coisa. 3 vezes a mesma coisa. E Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou dar o que eles pediram. Lê lá a história de coisas que não é o que eu quero ministrar aqui. Então, olha só. Olhando fixamente. Por quê? Para não desviar-nos do caminho. Porque durante esse processo vamos ser exercitados. E quem é exercitado torna-se experimentado. Experimentado significa maduro. Maduro. Os pensamentos meus a respeito de qualquer assunto, de casamento, de dízimo, de oferta, de igreja, tudo, cada um de nós já tem um pensamento formado pelo mundo, formado por nós mesmos. E quando você vem para Cristo, Deus vai mudar. Então, se você ainda pensa isso, é escuridão, é o que diz o cântico, invade com a tua luz a minha escuridão. Eu penso, eu achava que era isso, e vem uma palavra e vai ensinar você que não é isso. Então, nós não falamos aqui aquilo que é nosso, aquilo que é dele. E você pode se levantar porque você não tem entendimento, mas uma hora vai ter entendimento, porque o Espírito Santo e os pastores estão aqui para ensinar você. Nós estamos sendo ensinados ainda. Então, a maneira de olhar diferente para o próximo, para o irmão, sem julgá-lo. Salmo 34. Já que estamos no telão lá, acho que é mais fácil, né? Salmo 34. Eu estou com ela aberta aqui. Salmo de Davi, quando ele fugiu da loucura, do louco diante de Abimeleque, que o expulsou. Bendirei o Senhor o tempo todo. É o cântico que o André cantou aqui no domingo passado. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele, os que firmam o seu olhar nele, estão radiantes de alegria. Opa! Olha aqui, olhando firme para ele, vão se alegrar. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. São verdades que já são expostas, cantadas, e ministradas e faladas abertamente, publicamente. Como eu aprendi com uma outra serva do Senhor, que as verdades do Senhor são gritadas como um trombone, mas os segredos é falado no pé do ouvido. Então, quem está perto de Jesus vai ouvir os segredos, e Deus tem segredos revelados aos seus. Provem e vejam como o Senhor é bom, ou provem, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Diga assim, eu, Jesus. Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem. Aqui, por que é colocado faça o mal e o bem? Porque o velho Adão comeu esse fruto lá e ficou para a humanidade toda o bem, o conhecimento do bem e do mal. Sabe onde é que está o mal?
Se você erguer a mão, você vai fazer assim, o mal está ali, ó. Bem ali, escondidinho às vezes. Os olhos, ó, de novo, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, clamor. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, o Senhor de todas as suas, e livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Está escrito ali? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. O que traz quebrantamento para o ser humano ou para a sua alma são as dificuldades. Até a morte, se for preciso de alguém, Deus permita para que você seja quebrantado. Só assim Deus pode operar o que Deus quer operar no coração do homem. É isso que Ele ama e deseja, todo domingo, eu e você aqui, um coração quebrantado. Se a gente vem duro, alguma coisa vai acontecer para quebrantá-lo. Então vem um cântico primeiro, adoração, adorar a Deus, cantá-lo, louvá-lo. Isso é alma, alegria, bater palma, pular, E aí vem os cânticos mais suaves, que vão trazer quebrantamento. Porque quando a gente olha para a cruz do Calvário, o que traz para nós? Dor, quebrantamento. Jesus foi na cruz e morreu como um ser humano. Ele foi homem. Ele sofreu essas dores. Muita dor. Que eu e você não suportamos. Mas está escrito lá que ele suportou a vergonha. Hoje está sentado à direita de Deus. E salva os de espírito abatido. Contrito significa abatido. É o contrário do joio. Quebrantado, se humilha, se dobra, se rende. Não se acha que é alguma coisa, se rende para que Deus faça alguma coisa. Coração quebrantado, espírito contrito, para que as coisas de Deus continuem a se operando. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. São revelações, profecias que vai acontecer. Deus já tem feito isso no passado. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. 1 Coríntios 10, 13. Primeiro Coríntios 10, 13. Glória a Deus. Amém, Jesus. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. De novo a palavrinha suportar, 3 vezes, suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. Outras passagens dizem escape, para que vocês a possam suportar. Então, em vez de a gente clamar, Senhor, livra-me dessa aflição, Senhor, eu estou sendo tentado, Senhor, me ajuda. Em vez de eu pedir isso, eu tenho que pedir, Senhor, onde é que está o escape? Está vendo como muda o olhar? Senhor, me ajuda nessa tribulação, nessa aflição. E o Senhor diz, você não busca o escape? Porque eu profetizei, eu mandei escrever profetizando, que junto com a tentação tem um escape. Você tem que procurar o escape, você tem que pedir para o Espírito Santo, tem que clamar, tem que pedir, vai ler a Bíblia, vai orar. Tem um escape? Tem. Porque depois, quando alguém perguntar, como é que tu suportou essa aflição aí, irmão? Quer ver? Estudando a história de Adão, Deus falou assim, o dia que tu comer dessa árvore aí, tu vai morrer. Adão comeu junto com a esposa, ele morreu na hora? Não. Então, ficou no ar, ficou, sem ele entender, morte. Ele não tinha conhecimento de morte. Onde é que caiu a ficha? Na linguagem de hoje, onde é que caiu a ficha?
quando Caim matou Abel. Aí caiu a ficha. Senhor, agora entendi. Não era para ter comido aquele fruto e haveria morte. Entendi. E o que é que vem no coração de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe quando perde um filho? Só quem perdeu sabe. Até como irmão pode entender, né? Meu pai perdeu 3. Minha mãe perdeu 3. Então é uma dor insuportável. Não. Mas ali Deus fala, com a tentação vem o escape. Como é que se suporta? Buscando Deus. A gente ouve testemunho, eu gosto muito do Voz da Verdade, e ali a morte tem reinado, vamos dizer, quase que reinado naquela família, né? Os cantores vão indo, participando, participa 10, 15 anos, quando vê, partiu. Aí fizeram 30 anos de ministério em homenagem a quem já partiu. Pai, a mãe, um tio, uma coisa. E quando eles cantam, eles choram muito, porque lembra, é a lembrança que vem na alma. Então, e Deus estava ali com Eva. E ele pensou, vou te dar outro filho, que tu vai se alegrar. E ela diz, a Bíblia diz que ela louvou o Senhor. Louva o Senhor que me deu outro filho. E botou o nome dele de Sete, perfeição. Aí sim, é perfeição o 7. O Senhor me deu um outro filho, 7, perfeição. E a Bíblia diz que lá na geração de 7 para frente, o filho dele, lá que começa a invocar o nome do Senhor de novo. Antes não. Porque ficou tristeza, ficou dor. Então Deus suportou a dor de Eva, dando um outro filho. Então, junto com a tentação, vem o escape. Você tem que buscar o escape. Eu comecei, Senhor, por que a gente busca essas perguntas e respostas? Por que a gente busca essas coisas? Vocês olhem só para isso. Olha para mim e eu vou te mostrar um escape. Tudo tem um escape na sua vida e na minha vida. Não é que não vai ter tribulação e aflição. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, junto vai vir um escape. E aí, quando alguém perguntar para você como é que tu conseguiu suportar isso, como é que tu conseguiu vencer, como é que foi, como é que tu saiu dessa? A gente ouviu o testemunho, eu ouvi o testemunho do André, que 10 anos, na música, ele disse, eu realizei meus sonhos. Toquei com a melhor galera aí da música, dos artistas internacional e nacional. E como é que tu saiu das drogas durante 10 anos? Daí ele contou para nós lá o testemunho. E assim, você tem que passar por isso para que daí outra pessoa, você possa ser luz para outra pessoa. Para sair, como que você vai sair dessa? Durante a aflição, a gente fica angustiado e agoniado que a gente não consegue enxergar um palmo para frente da mão, não é? João 6,6. Já ministrei essa palavra aqui, mas se encaixa aqui nesse ponto. Olhando fixamente para ele, para não se perder do caminho. Por quê? Porque a gente precisa de exercício. O exercício torna-nos experimentado, o experimentado torna-se-nos maduro, convicto, firme. Olha só, eu já vou falar, era para ser no final, mas eu vou falar já. 2 frases que eu ouvi. Os meus ouvidos ouviram 2 tipos de frases. A primeira foi assim, não existe Adão bonzinho. Não existe Adão bonzinho. Não existe. A segunda frase, durante essa pandemia, nem antes, nem durante a pandemia, nem agora, eu tive medo. Eu ouvi alguém dizer, não tive e nem tenho medo. Uau! Que fé, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E tem sido pregado aqui bastante sobre fé. Né? Pastor Martim, pastor Wanderlei, César. E vão falando, e vão ensinando, e vão dando sustentação e alimento para a fé. Porque a gente pensa, eu já sei o que é fé, eu já tenho. Mas ela precisa crescer. Porque agora ela é uma sementinha do tamanho de uma mostarda. Aí eu orei, eu precisava de R$2, Deus supriu, amém? Agora precisa de R$2.000. É melhor correr para o banco. Eu tinha conversado com alguns colegas de trabalho que são crentes, e eu falei sobre o irmão do Bertley, né? Eu não lembro o nome dele, o pastor está lá na Amazônia. Isso. E a gente escutou dele e de outros que vão para lá, e ele falou com uma missionária que lá
Olha só como é o contrário. Lá aqui a gente ora assim, ó. Estou com dor de cabeça. Vamos ali na farmácia comprar um remédio. Não estou me sentindo mal. Corre levar no hospital. Daí o hospital não resolveu, voltou, ainda continua. Tomou remédio, não continua. Bom, vamos orar, né? Lá é o contrário. Primeiro se ora. Eles oram e acabou. Se tiver que levar no hospital, é 3 dias de barco. A farmácia, 3 dias de caminhada. Então, a primeira coisa é orar. Não tem outras opções. E por nós ter várias opções, que é o que estava escrito em Hebreus, olhando firmemente para Ele, quando vinha essas coisas, a primeira coisa é orar. Somos crentes. Não significa que você precisa fazer isso agora ou hoje, mas está no processo. Eu ainda não faço isso, Senhor, mas um dia eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou orar, depois vou correr atrás do curso. Por quê? Porque eu e você estamos sendo, João 6,6, mas Jesus dizia isso para testá-lo. Acha outra versão que fala experimentá-lo, faz favor? Jesus perguntou para Filipe, o que é que nós vamos fazer? Essa multidão aí está me seguindo o dia inteiro. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos dar para eles comer? E aí a Bíblia diz que, pelo Espírito Santo, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já sabia que alguém ia trazer o pão, 5 pão e 2 peixes, 2 pão e 5 peixes. Jesus já sabia no Espírito, porque o Espírito Santo já revelou para ele no Espírito. Não importa que seja 5, peixe e pão. 5 pão e 2 peixes, pronto. Mas o pescador era bom, então era 5 peixes. E Jesus já sabia no Espírito. Então, ele experimentou, colocou Filipe à prova, para experimentá-lo, para ele ficar maduro, porque um dia Jesus não ia estar aqui, porque eu e você não vimos Jesus. Adão ouviu os passos de Deus vindo. Quem assistiu às aulas de Paulo, o apóstolo de Cristo, a Bíblia diz que a caminho de Damasco, ele ouviu Jesus falar: por que me persegue? O que foi visto foi um clarão, que nem uma luz, um flash, naquela época dos tirar foto, era aquele flash que, olha, fechou os olhos, mas claro, com esse clarão desse flash aí, não tem como não fechar. Então, ele ouviu, e os outros também ouviram a voz. Então, o ser humano nunca viu Deus, ele ouviu. A não ser Jesus ressuscitado dos 40 dias que ficou andando, que ele se apresentou, aí sim, foi fisicamente. Mas nós aqui é no Espírito, o Espírito revela, o Espírito traz, o Espírito mostra para você, para mim, de antemão. É nós que não discernimos. Quer ver? Eu vou dar um testemunho aqui que não é bom. A colega da Rose pediu para ir na casa da mãe dela colocar o porta-toalha. Daí eu disse, tem certeza que eu posso furar aqui? E se desse cano aqui, se eu furar, como é que faz? Eu disse, não, olha, eu fui na minha vizinha de cima, que é a minha sobrinha, uma de baixo, que ela colocou bem aqui, pode fazer. Primeiro furo, pá, água. E o cano grosso tem que esperar, isso às 11h30, porque eu entrava 1h30, dá tempo de fazer 2 furinhos rapidinho. E fiz o furo e vazou, e fecha aqui, não fecha, e foi alagando dos quartos. É melhor ter que esperar o zelador, e é lá em cima que fecha, e o zelador foi para casa almoçar. Tem que esperar ele vir. Eu fiquei lá que nem o pica-pau no muro, lá com o dedo. Tomando banho. Mas depois eu lembrei, antes que eu furo, durante a noite eu sonhei que eu fiz isso. O Espírito mostrou, não vai porque tu vai errar. Tu vai fazer o furo errado. Diz para a mulher, não vou furar aqui, moça. Eu tenho certeza que eu vou acertar um cano. Porque Deus mostrou para mim, eu tive um sonho e eu vi isso. Só que eu não me liguei, eu acho que eu pensei no money. Espírito Santo, dá um jeito, eu preciso desse money, né, que entrou. E furei. Depois, em casa, eu lembrei, puxa, o Espírito Santo me mostrou em sonho. Sonhei, vi e fui lá. Então, eu não obedeci. Eu não estava ligado, eu não estava com meus olhos firmes em Jesus Cristo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas quando a gente está com Ele, Ele mostra. Até o pastor Lino deu testemunho aqui, que ele estava, acho que faz tempo, ele estava andando de carro, e estava de madrugada, vindo rápido, o Espírito Santo falou assim, diminui, que vai ter um animal na estrada, se tu tiver rápido, vai bater e tu vai
capotar e cair, porque é precipício lá para baixo. Ele reduziu. Assim que reduziu, passou um animal na frente. Então o Espírito Santo revela. Não importa qual é a circunstância, ou a respeito de quê. Ele revela. Até trabalho. Tu vê trabalho. Ó, não fura aquela parede, tu vai furar um cano e vai dar problema. Ela chamou o cara, o encanador lá para coisar, para firmar lá, o cara cobrou R$300. A mulher assim, nossa, só um furinho. Aí eu que peguei e tirei todo o azulejo, deixei limpinho para ele. Só não cortei que não tinha coisa. Ele só cortou, botou a luva e foi embora. R$300. Minha mulher teve que pagar. E eu, nada. Nem um centavo. Não ia cobrar, né? Mas tudo por desobediência, porque Deus mostrou, Deus revelou. Então, quando nós olhamos firme para Ele, acorda de manhã, já olha firme para Ele, Senhor. Não sei o que vem, mas se tu está comigo, eu suporto. Eu aprendo, eu venço. E quando alguém perguntar para mim, como é que tu vencia? Como é que tu sabia que tu ia furar? Como é que sabia que tinha um cano aí? Porque Deus mostrou. Como Deus mostrou? Já era uma boa conversa para a mulher, né? E Deus fala com o homem, fala. Ele revela antes de acontecer. Revela. Só que você precisa estar ligado com Ele. Conectado com Ele, conectado no Espírito. Faz o que tem que fazer, trabalha, soa, vai, corre, vai fazer as coisas, mas ligado. Daqui a pouco ele fala, segura, vai. Olha só, então, achou ali, ó, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia, só que ele precisava experimentar Paulo, Filipe. É o mesmo comigo com você. Eu preciso experimentar o Rony. Vou trazer uma provinha para o Rony, uma aflição para o Rony, uma experiência. Por quê? Porque ele precisa ser maduro. Ele já sabe ouvir a minha voz, mas não sabe obedecer. E a aflição quando é com o irmão, um com o outro aí? Será que a gente tem aflição um com o outro aí, entre nós? Tem. Eu aprendi isso com um jovem que vem lá em casa se deixar, ele vem todo dia. E o Espírito Santo mostrou, tô gosto, cara, a Rose fala assim, fulano está lá embaixo. A vontade é assim, diz que eu não estou. Estou com dor de cabeça. Aí, às vezes, a Rose, estou fazendo alguma coisa, ou estou tomando café, daí a Rose desce aqui, por causa do cachorro, não sobe, tem que guardar o cachorro lá de fora, daí ela fica conversando com ele. Porque o negócio é só ouvir, né? É só ouvir, deixar ele falar. Aí depois a Rose diz, olha, vai, tua vez, vai. Outras vezes eu digo, Rose, fica lá agora, porque eu não estou legal hoje, estou com dor de cabeça, estou cansado. Mas aí os professores sabem que o Rony, quando eu mando ele aqui na tua casa, é para botar você em exercício. Porque se eu esperar você ir para a academia fazer um exercício da academia da fé, tu não vai. Então eu, como sou teu pai, e como você ora para mim, Pai, nosso que estás no céu, seja feita a tua... Tu fez a oração para mim, beleza, eu vou fazer a minha vontade. Tu não quer, mas eu quero. Tu é meu filho? Diga assim, eu sou filho de Deus. Você chama ele de pai, nós chamamos ele de Salvador. Você não fez nada para fazer isso. Ganhou a salvação de graça. Mas quando entra, Senhor, Pai, só quem é íntimo. E você tem, Jesus chama você para essa intimidade, para chamar de pai. E quando é pai, o pai pega a varinha e dá nas costas. Porque é disciplina. Eu não queria que ele viesse aqui em casa, mas o Espírito Santo, ele é um exercício para você. Cada vez que ele vem, você entra em exercício. Porque se eu esperar o Rony você fazer exercício, tu não faz. Então, a minha vida, na vida de vocês aí, é um exercício. A vida de vocês, para mim, é um exercício. Meu vizinho é um exercício para mim. Eu sou um exercício para você, vizinho. Por quê? Porque Deus faz isso dali, experimenta. Ele experimenta. Quer ver? Minha sogra aluga, porque aqui o prédio é dela. E ela alugou aqui em cima para os nossos vizinhos. Um carioca. Malandro, esperto. E andava. Se nós fosse conversar com ele, estava aqui. A senhora quer conversar comigo? Não, deixa para depois, tchau. Não quero não. E aí, a minha amada, excelentíssima esposa orava assim, Deus, leva ele embora. Leva.
Leva ela para o Rio de Janeiro, carioca mesmo, leva. E demorou. Ah, Senhor, eu não aguento mais, leva. Aí o Espírito Santo fez isso aí, experimentou a Rose. Rose, vem cá. Eu já sei o que vai acontecer, mas vem cá. Quando você aprender a amá-lo, porque agora ele é teu inimigo, e a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Então, quando você amá-lo de todo o coração, Senhor, eu amo, mas leva embora. Não. Quando ela amou, realmente. Quando eu comecei a abençoar. E aí abençoou. Senhor, abençoa esse meu vizinho. Abençoa o vizinho. Abençoa o vizinho, Jesus. Abençoa. E foi abençoando. Quando vê, cadê o vizinho? Foi embora. Quem é que estava sendo experimentado? Quem é que Deus estava usando a vida de quem para experimentar quem? O cara era ímpio, mas Deus estava usando para a Rose e o Rony. Que não é só a Rose, não. Então, a nossa vida é um exercício na sua vida. Então, não espere que eu seja perfeito. Mas eu espero que você seja. É o que está escrito lá, suportai-vos. E aí vamos lá para essa parte do Coríntios, que a maioria do crente conhece, 1 Coríntios 13. O que está escrito em 1 Coríntios 13? É sobre que assunto lá? Amor. 8:38. Amor. Deixa aqui nas minhas páginas. Aqui. Melhor. Nessa passagem de Coríntios 13, que fala sobre o amor, quatro características, 4 frutos, 4 virtudes positivas e 4 negativas. Quer ver? Vamos ler que eu vou achar onde é que está, tá? Vamos ler. Acho que todo mundo conhece, mas olha só. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, eu serei como um bronze ou como um símbolo que retina, ou um sino, né? Toca lá e é oco. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver ainda amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Por quê? O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúme e nem se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Mas não se alegra com a injustiça, mas se alegra ou se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. De novo a palavra suporta ali. O amor jamais acaba, os dons acabam, mas havendo profecias vão desaparecer, havendo línguas cessarão, havendo ciência passa, mas o amor permanece. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Até aí tá bom, mas se voltando ali aquela parte que fala das positivas, olha só. As virtudes positivas, longanimidade, benignidade, amor, verdade, tolerância, confiança, esperança e paciência. Tudo isso é positivo. Que te leva para frente. Ele é tudo isso. Agora, o que o amor não é? Aí é negativo. Ele não é invejoso, ele não é leviano, não é orgulhoso, não é indecente, não é egoísta, não é melindroso e nem desconfiado.
O amor não é isso. Isso é negativo. Isso é as coisas do homem, porque o homem era perfeito no jardim do Éden, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e tornou-se, ou ele pratica o mal ou pratica o bem. É uma escolha, mas ficou dentro do ser humano. Vem Jesus Cristo, segundo Adão, e restaura estas coisas. Renova estas coisas. Tem um cântico do Jesus Adrian Romero que diz: quando tu estás aqui, eu sou renovado. Quando tu estás aqui, eu sou transformado. Aí a gente pode partir para 2 Coríntios 3. O Kelsey ministrou sobre isso e ficou gravado no meu espírito. E vou colocar aqui novamente. 2 Coríntios 3, acho que é do 18 em diante. 2 Coríntios 3, 16. 16 em diante. Quando, porém, alguns deles se convertam ao Senhor, o véu é atirado. Isso aqui está falando dos judeus lá. O judeu ele tem como se fosse um véu sobre o seu rosto, sobre o coração, e não consegue entender e ver que Jesus Cristo é o Messias que estava profetizado por eles mesmos. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, olhando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e na sua própria imagem, como pelo Senhor, ou pelo Espírito, o Espírito que faz eu olhar para Jesus, e eu vou me tornando igual. Por isso, quando eu olho para o próximo, eu não posso julgá-lo. Eu não tenho autoridade para julgá-lo. Eu não tenho. Mas a minha alma faz. Porque eu ainda não sou experimentado. Eu vou ler essa parte aqui que de ser experimentado. O próprio Hebreus 12, lá do começo, pode botar lá no começo, 2 ou 4, a gente vai lendo e vai chegar essa parte ali, tá? Volta. Aqui. Portanto, também nós, o 2 em diante, né? Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que foi-lhe proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naqueles que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe por sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Castiga todo aquele que quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim a tristeza. Olha aqui, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus disciplina, tribulação, aflição, e isso me faz ter depois fruto de justiça.
e de paz. Entre nós, principalmente entre nós, às vezes torna-se inimigo. E aí vem o Espírito Santo e ministra, você errou, você se exaltou. Teve uma situação com o meu patrão, também era crente, era pavio curto igual a minha companheira, explosivo. E aí disse, olha, nós vamos trabalhar o sábado o dia inteiro. E eu acordei de manhã e disse, hoje eu vou trabalhar só até o meio-dia, não vou ficar. Não vou. Deu meio-dia, arrumei as coisas, ele, explodiu, saiu fasca para lá, fasca para cá, um puxou o facão, outro puxou a faca, deram luva de boxe para nós, um bateu num, outro bateu no outro. Vim para casa no final de semana e fui para a presença de Deus. Fui chamar o papai de papai, fui lá ganhar um cafuné, ganhar um colinho, senti a presença dele. E aí ele puxou a orelha, agora vem cá, agora eu sou teu pai? Eu sou teu pai? Sim, senhor, eu tenho prazer de te chamar de pai. Então agora eu sou teu pai? Sim. Vem para a disciplina. Você errou. Segunda-feira tu vai chegar lá, tu vai chegar humilde. Não vai, se você tivesse me obedecido, você ia chegar por cima. Você teria autoridade para dizer, vocês erraram. Por mais que sejam patrões, se são crentes mais velhos que eu, mas vocês erraram. E eles iam baixar a cabeça, é verdade. É verdade. Pode bater, pode puxar a orelha. Mas o Espírito Santo falou assim, você errou porque você se exaltou. Você deixou a sua carne e a sua alma tomar a frente. Então, eu te repreendo, eu te disciplino. Não faz mais isso. Você tem controle, olha os frutos do Espírito, bondade, o que é longanimidade? Longanimidade. A gente vai ver defeito no irmão? Claro que vai. Mas o ensino é para você. Eu tenho um outro irmão em Cristo Jesus, que Deus colocou como líder, e eu não reconheci como líder. Eu dizia, eu não reconheço. Aqui. Não precisei falar para ninguém. Mas aqui eu não reconhecia. O Espírito Santo chamou para o deserto, né, como diz o Ademar de Campos, ele pega pela orelha e se leva lá para o deserto, vem aqui para o deserto, porque é no deserto que Deus mostra o nosso coração. Não é em Canaã, cheio de vitória, de conquista, de medalhas e troféus. É no deserto. Lá no deserto ele disse, você errou porque eu coloquei sobre você. Aprenda a amá-lo. Puxa de orelha, aprendi a amar o Senhor. Então, quem não está sendo experimentado, levanta a mão. Todos nós. Quando eu olho para Cristo, eu vou ver que Ele vai me ajudar. Então eu tiro 10. Porque quando eu ver o irmão tirando 0, já tirei 0 também, 0. A gente vem lá e não pisa em cima, a gente vai dizer, dá a mão aqui. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Deixa Deus agora disciplinar você e não desmaie quando for repreendido pelo Senhor. Que eu também errei. Tu também errou? Errei. E fui pior que você ainda. Mas Deus restaura. É o que diz esse cântico. Invade com tua luz a minha escuridão, onde eu ainda não te conheço. A gente canta aqui, quero conhecer Jesus. Precisa conhecer. Você precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Do que Ele te salvou, do que Ele te libertou. E do que Ele está ensinando você a crescer. Amém? Vamos ficar de pé? Que hoje nós estamos Santa Ceia, é um tempo de reconciliação. É um tempo de dizer, Jesus, quantas vezes tu quis me experimentar, me colocar à prova, me fazer crescer, eu não quis. Não é Deus que expulsa nós, é nós que não queremos. É nós que não queremos. Então, e esse cântico diz, eu me rendo. Eu me entrego. Porque Deus sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor. Então, em vez de ficar com o seu conselho, com aquilo que você pensa, fica com o que ele pensa. Porque quando nós ministramos uma coisa que está escrito na Bíblia, não é o que os pastores querem dizer, é isso. Ah, mas eu acho que é isso, eu penso isso. Não, pensa, você é livre para pensar. Mas nós, quando a gente chama ele de Senhor,
que Deus ainda está trabalhando isso em nós, quando nós chamamos Ele de Senhor, acabou. O teu livre-árbitro encerrou. Joga fora. Ele é Senhor. A palavra Senhor significa dono. Ele é dono. Ele é dono. O dono ali é Jesus. O nosso filho do meio ganhou um presente. Ele comprou uma moto melhor que a minha. E eu louco para buscar arroz no trabalho. Eu empresta a moto para mim buscar arroz. Essa para eu passear, né? Moto grande, poderosa. E aí a Rose disse, não é sua. Não é sua. Aí é verdade. E eu agradeço a Deus, obrigado que ele conseguiu adquirir. É uma bênção de Deus. E a gente vê que é prazer de Deus abençoar um instrumento, um carro, uma casa. É prazer, Deus tem prazer. Só que antes disso ele vem experimentar quem a gente fez com o Felipe. O que você vai fazer? O que vai fazer com essa tribulação que veio sobre a sua vida? O que você vai fazer do jeito que o governo está governando o país? O que você vai fazer? O que você vai fazer, Rony? Agora, em 2022, o que tu vai fazer, Rony? Ixi, esse eu não voto mais. Eu não vou, nenhum presta. Nenhum deles. Esse é o seu pensamento. Esse pensamento aí é humano. Vem cá, senta aqui. Você chama de pai? Senta aqui com o papai. Deixa o papai falar contigo, deixa o papai te ensinar. Se tu vê o outro que não aprendeu, aquilo que tu já aprendeu, suporte. Lembra que nas pregações ali, a gente leu 4 vezes a palavra suporta. Suporte. Não precisa concordar, o irmão está errando. Não aprendeu ainda a lição. Não precisa desprezar, mas suporta. Porque o amor tudo suporta. Amém? Eu vou pedir que você feche os olhos e curve a sua cabeça e faça a sua oração. Amém? Graça e paz, amada igreja. Nós queremos agradecer a Deus por essa palavra, né? Palavra edificante, que realmente Deus é nosso Pai. E Ele cuida do nosso dia a dia, do nosso crescimento espiritual, da nossa fé, do nosso amor por Ele. Agradecemos o pastor Rony Ribeiro, que trouxe essa palavra para a igreja, para edificar os nossos corações. Agora nós vamos cear com o Senhor, né?